Você acredita que o roteiro para o destino mundial em 2026 foi escrito por um homem há mais de 500 anos? As profecias sangrentas sobre Marte, enxames gigantes de abelhas e a queda do Ocidente estão aterrorizando os observadores. Mas será que é verdade? Ou apenas um jogo de psicologia? Sente-se firme, pois o que estou prestes a revelar mudará completamente a sua visão sobre o futuro próximo, onde a linha entre mito e realidade se torna mais tênue do que nunca. 1. O confronto Oriente-Ocidente, o fantasma de Marte e a guerra da IA. O profeta Nostradamus traçou um panorama agitado para 2026, com a ascensão de um conflito entre o Oriente e o Ocidente. O imperador Napoleão Bonaparte foi uma prova viva da sua genial capacidade de prever figuras históricas e guerras. No verso assombroso, ele escreveu que quando Marte for o planeta mestre, o sangue manchará as catedrais e a luz do Ocidente se extinguirá em silêncio. Marte, na mitologia romana, é o símbolo da guerra, insinuando a possibilidade de um conflito armado de grande escala. Contudo, sob uma perspectiva moderna, especialistas consideram que isso pode ser uma metáfora para uma feroz guerra econômica. Assim como o cientista Alfred Nobel criou a dinamite, mudando a face da guerra, hoje a corrida pela inteligência artificial, IA, está se tornando a arma que molda a nova ordem mundial. A Europa está à beira de um atraso grave em comparação com potências orientais como a China ou o Japão nesta corrida tecnológica. O silêncio do Ocidente, mencionado na profecia, pode ser a impotência diante da velocidade de desenvolvimento vertiginosa do adversário. Estamos testemunhando uma mudança de poder que a história já repetiu inúmeras vezes. Mas, desta vez, as armas não são espadas e lanças, mas sim algoritmos. 2. O código do enxame de abelhas, a ascensão das alianças. Outro verso misterioso descreve um enxame gigante de abelhas emergindo para emboscar a noite, criando uma imagem ao mesmo tempo grandiosa e assustadora. Na natureza e na simbologia, a abelha representa disciplina, poder concentrado e a força do coletivo. O primeiro-ministro Winston Churchill provou que a união dos aliados era a única chave para afastar a escuridão durante a Guerra Mundial. Esta profecia sugere que líderes mundiais, incluindo Rússia, Estados Unidos e Ucrânia, poderão encontrar uma voz comum para alcançar um acordo de paz. Os observadores acreditam que uma guerra prolongada, aludindo ao conflito entre Rússia e Ucrânia, terminará no final de 2025, devido ao esgotamento financeiro dos militares. Quando os recursos se esgotarem a ponto de não haver mais dinheiro para pagar os salários dos soldados, a paz se tornará uma escolha obrigatória, e não uma concessão. A imagem do enxame de abelhas é o símbolo da nova ordem mundial reestabelecida após o caos, onde as grandes potências são forçadas a entrar em simbiose. Este é um raro sinal otimista, em meio aos versos tingidos de melancolia de Nostradamus. 3. O paradoxo de Ticino, quando a zona de amortecimento se desfaz. Contudo, a história sempre tem reviravoltas, plot twists, inesperadas. E, assim que uma guerra termina, outro foco de tensão pode estar a ser aceso na Europa. Nostradamus avisa que os rios em Ticino, a região do sul da Suíça que faz fronteira com a Itália, ficarão inundados de sangue. O pensador Nicolau Maquiavel ensinou que na política não existe neutralidade perpétua, e a posição da Suíça está seriamente ameaçada. Embora a entrada da Suíça na guerra soe irracional, a localização geográfica de Ticino a transforma num ponto nevrálgico, estratégico, se o conflito se alastrar para a Itália. Ele também menciona 7 meses de grande guerra e a morte dos malvados, um aviso assustador sobre o preço da ambição. Os pesquisadores até ligam essas previsões ao destino do presidente Volodymyr Zelensky ou do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Isso demonstra que o efeito borboleta da guerra pode rasgar o escudo de neutralidade mais antigo da Europa. A segurança que presumimos ter é, por vezes, apenas a calmaria antes da grande tempestade da geopolítica.
4. A Era da Renascença, a luz no fim do túnel. Embora comece com sangue e fogo, o quadro de 2026 encerra-se com cores surpreendentemente brilhantes. A sombra cai, mas o espírito da luz se manifestará. É um verso carregado de filosofia sobre o renascimento após a destruição. O gênio Leonardo da Vinci criou a renascença mais brilhante da história da humanidade, logo após o período sombrio da Idade Média. Da mesma forma, a profecia prevê um período de renascimento, onde surgem novos líderes com mentalidades inovadoras após longos períodos de conflito. Todas as estrelas guiarão aqueles que olharem para sua própria alma, aludindo ao despertar espiritual e moral da humanidade. Embora as previsões anteriores para 2025, como inundações no Texas ou na Ásia, se tenham cumprido de forma assustadora, ainda temos o direito de ter esperança. No entanto, é preciso lembrar que as profecias são sempre vagas e dependem da perspectiva, da expectativa ou do viés do próprio leitor. O futuro não está gravado em pedra. Ele é escrito pelas nossas ações no exato momento presente. O ano de 2026 pode ser um desastre, mas também pode ser o amanhecer de uma nova era se a humanidade souber aprender com as lições preciosas do passado. Não deixe o medo controlá-lo. Equipe-se com conhecimento para se tornar o mestre do seu destino neste mundo volátil. Clique no botão inscrever-se no canal imediatamente para decifrarmos juntos os próximos segredos históricos antes que seja tarde demais.